Nossa, tem que ser esse aqui mesmo. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Esperar um pouquinho, mesmo que seja uma, duas pessoas que entrem, eu vou fazer, porque eu vou deixar essa live gravada e vou compartilhar lá no grupo de mulheres, no meu grupo de WhatsApp. Demora-se muito conseguir engajamento, mas tem que começar de alguma forma ou recomeçar de alguma forma. Então, o tema da live de hoje, palavras que ferem, como as palavras e as frases destrutivas no relacionamento podem ser catastróficas, né? Como as palavras, as frases mal faladas, mal pensadas, né? Elas podem destruir e comprometer os relacionamentos, degradar, né? E isso tá em todos os livros de psicologia, de neurociência, na Bíblia. É um ensinamento popular, né? Cuidado com as palavras. Tem um ditado popular que se fala muito, né? Meça as palavras antes de falar. Isso tudo tem muito sentido. E a gente vai falar hoje sobre isso. Eu já vou começar, por enquanto, só com a Roberta aqui, Roberta, porque eu vou cumprir o horário e falar bem rapidinho. Boa noite, entrou mais uma. Tudo bem? Bem-vinda. A gente tá com duas só pessoas aqui, mas a gente vai seguindo aqui, né, com o primeiro tema dessa nova leva de lives que eu estou fazendo, e a gente vai falar muito sobre o fortalecimento dos relacionamentos, sobre os sentimentos das mulheres nos desafios de ser esposa, de ser mãe, de pessoas que também estão passando pelo fim dos seus relacionamentos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em conflitos familiares, sou mediadora forense, mediadora familiar, tenho formação em contoterapia, estou terminando um curso em que a minha mentora, ela tem uma formação em doutorado em Harvard, sobre terapia de casal e de relacionamentos. Estou aprendendo muita coisa bacana. Então eu vou trazer muito aqui, tanto para o Instagram, quanto para os meus encontros semanais, a partir de fevereiro. Essas novidades, esses conhecimentos que eu estou aprendendo e eu adoro. Eu acho que eu descobri a minha missão na vida, que é
tentar fortalecer os relacionamentos e o emocional feminino. Bom, as palavras que ferem, como as frases destrutivas, as palavras destrutivas podem minar o seu relacionamento, né? Muito boa noite, né? Esse assunto hoje é um assunto muito importante, ele é uma espécie de divisor de águas em todos os relacionamentos, principalmente os relacionamentos amorosos, os relacionamentos conjugais. As palavras que você, que eu, que nós escolhemos usar com os nossos parceiros, né? Com meu parceiro, vocês com seus parceiros. Quem é homoafetivo com as suas parceiras, enfim, né? As palavras, elas têm o poder tanto de... Boa noite, Ivan! Bem-vinda! Tô começando agora a falar das palavras que a gente escolhe usar, que podem construir ou destruir as nossas relações, né? E juntas a gente vai entender um pouquinho aqui, nesses 15 minutos mais ou menos que eu reservei, como evitá-las e principalmente como transformar, com um pequeno encontro aqui, a comunicação nos relacionamentos, no seu relacionamento. A comunicação, eu até gravei um vídeo hoje que deve ir ao ar em breve, e eu falo muito isso lá no meu grupo de mulheres. A comunicação no relacionamento é um dos ingredientes principais, porque existe uma ilusão de que o relacionamento se sustenta só com amor, só com sentimento. Mas um dos grandes ingredientes que mantém o fortalecimento do relacionamento, para que ele se torne firme, para que ele se torne duradouro, é a gente entender nossas emoções e principalmente a gente aprender a comunicar. E a comunicação não é só falar, é saber ouvir, é saber se ouvir. Quando a gente aprende a se ouvir, a gente mede as palavras para a gente saber se faz sentido a gente falar aquilo e aprende a parar para ouvir o que o nosso parceiro está dizendo. Porque não só nós temos nossas necessidades e desafios, os nossos parceiros também têm. E a relação, né, ela é uma troca, é uma via de mão dupla, né? Quando a gente acredita que relacionamento ele vai se sustentar só que eu gosto do fulano ou fulano gosta de mim e que a gente não vai trabalhar junto nessa construção contínua, que o relacionamento é uma construção contínua, tende ao fracasso ou tende a ficar anos e anos alimentando uma relação conflituosa, o que quem tem filhos vai perceber que isso vai reverberar e ter consequências muito negativas na formação dos filhos. Ou seja, uma família que existe na estrutura, mas no emocional ela está implodida internamente. Então vamos lá, quem quiser comentar alguma coisa pode colocar aqui. Quem quiser me contar, qual é a frase que vocês mais ouvem ou mais falam em seus relacionamentos? Eu vou dar um exemplo de uma que eu ouvia muito quando eu estava atendendo muito casal, porque eu atendi muito casal na fase final do relacionamento, já na fase de separação, na fase do divórcio, naquelas disputas todas. Você nunca faz isso direito. Ah, eu separei, nossa, ela nunca fazia nada direito. Ah, mas ele não me escutava direito. Você nunca faz nada direito. Ou você nunca faz o que eu peço, o que eu mando, o que eu ordeno. Tanto faz se você quiser me ouvir ou não, se quiser me atender ou não. Parece um descaso ou é um descaso? Então, são palavras que esse tipo de frase, eles têm efeitos devastadores que parecem bobos se usados pontualmente. Mas quando passa a ser rotina na vida de um casal,
isso vai minando o relacionamento, vai criando uma tristeza aqui, uma mágoa ali. Mágoa, eu tenho essa minha professora de Harvard, né? Ela fala assim, mágoa de má água. A gente acaba sendo sufocado por como se fosse uma água, um afogamento de água ruim na gente, né? Má água, mágoa, ela faz muito essa brincadeira. Vocês têm o hábito de ouvir essas palavras ou dizer essas palavras? Tanto faz, deixa pra lá, você não liga mesmo. Eu vou fingir que nada tá acontecendo, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse tipo de frase, esse tipo de comportamento e vou tentar trazer alguns exemplos de frases para substituir essas que ajudam, na verdade, criar mais conexão e fortalecer o relacionamento. Essa questão do peso emocional das palavras é muito forte, né? E por mais que pareçam pequenas, elas criam esse abismo, essa má água gigante entre o casal. Aí, ontem, quando eu estava preparando esse roteiro da live, eu resolvi dar uma pesquisada aqui no Google sobre o número total de uma estatística das separações. E desde 2007 até 2022, que foi um pico, e há teorias, boa noite Nívia, e teve um pico, que a gente percebeu isso no Tribunal de Justiça, onde eu trabalhei 20 anos atendendo casais e há quase um ano eu estou num outro setor, não trabalho atendendo casais em conflito. Teve um boom nas separações que deixou assim os especialistas nas áreas de família bastante alarmados. E 2007 começou uma escala alta com relação às separações, dissoluções conjugais. Aí eu falo fim de relacionamento, dissolução conjugal, eu abarco tanto o casamento formalizado quanto as uniões estáveis, tá? Então começou a alavancar em 2007 e teve um boom no final de 2022. E a idade das mulheres chegou numa média da maioria que estavam no fim dos seus respectivos casamentos, uma média de 39 a 41 anos de idade. E os homens também entre 44 anos, 45 anos de idade. Então, assim, são casamentos que duraram uma média de no máximo 10 anos, né? E isso começou a preocupar, né? Os casamentos acima de 10 anos, eles aumentaram 26,4% entre 2010 e 2022. E casamentos até 10 anos aumentou em 47,7%, quase 50% de fim de relacionamento. Há uma teoria que ainda não foi comprovada, e o IBGE, que foi minha fonte de pesquisa, ele não disponibilizou nos sites que eu verifiquei, inclusive do próprio IBGE, exatamente esses dados de 2022 para cá, não está atualizado, mas que é algo extremamente gritante, essa questão do número de divórcio. E as questões, as causas que se detectou dos grandes problemas que a gente tem detectado, tanto nos meus atendimentos com casais que estão se separando, com casais que se separaram, com pessoas que eu atendo lá no meu grupo de mulheres, que estão passando pelo fim de um relacionamento, é a dificuldade de se comunicar. E a dificuldade da comunicação, do uso das palavras, ela afeta, inclusive, as relações familiares, as relações mãe, filhos e pais,
relações de trabalho, relações da comunidade. Hoje mesmo, isso não estava no meu script, aqui no meu condomínio, hoje mesmo teve um problema de comunicação no meu grupo de moradores aqui do condomínio, que uma pessoa entendeu o que o síndico falou de uma forma equivocada e gerou, gente, um transtorno de gente se ofender, de gente até esclarecer, a coisa já tinha crescido de uma forma desproporcional que eu fiquei assustada, né? Então, eu tentei intervir, mas quando eu vi que a pessoa que entendeu a coisa errada levou pro lado pessoal, como uma ofensa para ela, e não era, a pessoa, eu vi que não adiantava falar, então eu tinha que esperar, como eu fiz, e agora há pouco, antes de entrar pra live, eu conversei com ela, aí que ela, mesmo magoada com a situação, ela começou a entender o que realmente aconteceu, né? Então, assim, às vezes a gente tá se sentindo mal, tá se sentindo magoado, tá se sentindo ofendido com o nosso parceiro ou nossa parceira, a gente vai falar alguma coisa como forma de reagir, a gente vai falar algo sem pensar. Por mais que a gente esteja sentindo, a forma que a gente verbaliza, ela machuca outra pessoa, que vai dar uma devolutiva que me machuca mais ainda. Então não vai se ter solução do problema ou uma discussão, que eu não gosto de usar dentro dos relacionamentos a palavra DR, que muita gente assusta, com discutir relação. Eu gosto de usar DR, dialogar a relação, porque muda a frequência da energia da coisa, né? Às vezes a palavra certa, na mesma situação, ela transforma positivamente tudo. E esses divórcios que cresceram a partir nessa escala gritante de 2007, deu um pico em 2010 e um super pico em 2022, culminando com a pandemia 2020, 2021 e 2022, então um dos grandes problemas foi a comunicação saudável e empática entre os casais. Gente, isso eu vejo todo dia. Todo dia. Quantas vezes eu atendi mulheres arrasadas porque o marido ou ex-marido não consegue tratá-la com respeito, sabe? E ela reage de forma agressiva, porque já estão contaminados com uma gama de palavras e frases extremamente negativas. Aí eu vou trazer para vocês aqui 2 ou 3 frases que eu até anotei aqui em 3 blocos de situações que acontecem nos relacionamentos de forma que pode machucar e minar esse relacionamento. O primeiro bloco é que quando a gente está numa situação que a gente tá extremamente ofendido, eu vejo isso muito em casais que estão bem em crise mesmo, assim, que estão bem, digamos, possui uma extrema dificuldade em se expressar, em conseguir estabelecer um mínimo de comunicação. É o hábito, que é muito comum, de culpabilizar e generalizar as ações do outro. Como? Com frases destrutivas como essa. Se você me amasse, você... Completem a frase mentalmente aí. Se você me amasse, você atenderia ao que eu preciso. Se você me amasse, você ia adivinhar o que eu desejo. Quantas vezes vocês ou alguém que vocês conhecem falaram que estavam emburradas, chateadas com os parceiros porque ele não atendeu o que ela queria? E o parceiro com cara de perdido, assim, eu não sei o que ela quer. Ela não falou.
Porque às vezes, a pessoa que tá querendo, tá pensando naquilo ali, pra ela é óbvio. Mas pro parceiro não é. Uma coisa que eu falo muito pro meu marido aqui é o seguinte. Homem, gente, a gente tem que ser direta, clara e categórica. Senão, não vai entender. Então, a gente tem que ter um pouco mais de maturidade e inteligência emocional. É ser feminista? Não. É ser realista. Porque nós, mulheres, a gente é muito mais ligada nos afetos. Nós, mulheres, somos muito mais ligadas no cuidar e ser. E precisamos ser cuidadas. Se a gente não expressar e aprender a expressar as nossas necessidades de forma clara e adequada, como que o nosso parceiro vai saber? Se muitas vezes ele sequer consegue achar o pote de manteiga, não vou falar margarina, gente, que eu detesto margarina, de manteiga na geladeira. Abre a geladeira, cadê o pote de margarina? Cadê o pote de manteiga? Você vai lá, abre a geladeira, estica o braço, tava na frente, ele não enxerga. Então, para se comunicar com os homens, com os nossos parceiros, a gente tem que ser o mais clara, direta e objetiva. Certo? Vou dar um exemplo. Hoje, eu queria comprar uns ingressos pra gente ir num clube de jazz, que eu gosto muito de jazz, e abrir um restaurante aqui bacana e tal. Peguei e mandei uma mensagem pro meu marido, no horário de trabalho, então na hora que ele pudesse, ele ia me responder. Sua agenda está livre sexta-feira? Ele disse sim. Aí eu mandei para ele o horário, o evento, o que era e perguntei. Vamos? Eu gostaria de ir. Você gostaria de ir também? Ele não respondeu. Eu imaginei. Passou o olho na mensagem. Ele tem TDAH para piorar, além de ser homem. E falei assim, eu acho que ele passou o olho, não respondeu. Ok. Quando ele chegou em casa, eu perguntei, e aí, você viu? Ele falou, vi, eu não te respondi porque eu não tenho certeza se eu quero. Se eu quero ir ou se eu tô afim de sair sexta. Eu tô tão cansada essa semana, tudo bem. A gente pode ir outro dia. O clube do jazz tem toda semana. Só não vai ter na semana do Natal, mas não tem problema, né? Então, se eu tivesse uma reação negativa, você viu minha mensagem e não me respondeu, deu visualizada, você me ignora. Cara, o cara tava no horário de trabalho, né? Eu conheço a rotina dele. Eu exigi que ele me responda porque eu tive alguns minutos de folga no meu trabalho e fiz um convite, porque eu tô a fim de ir. Eu tenho que entender, né? Dentro do bloco de culpabilização e generalização. Alternativa. Olha só uma frase ruim. Significa... uma alternativa para você substituir essa frase destrutiva, se você me amasse, você... Aí eu trouxe a alternativa. Significa muito para mim quando você me responde o mais rápido possível a mensagem que eu te mandei. Significa muito para mim quando você me ajuda com os afazeres de casa, porque eu sei que você chega do trabalho cansado, mas eu também trabalho fora, eu também chego cansada. E se a gente se ajudar, a gente vai descansar junto e vai ter um tempinho de qualidade um com o outro. Se tem filhos, nossa, significa muito para mim quando eu estou cheia de coisa para fazer do meu trabalho e do meu trabalho em casa, porque mulher tem não sei quantas jornadas, né? Quando você dá atenção dos meninos, para as crianças, ajuda elas nos deveres enquanto eu estou preparando o nosso jantar. Significa muito para mim quando você me ajuda a tirar a louça e me ajuda a lavar e guardar a louça. Ou simplesmente colocar a louça na lava-louças. Tá vendo como há uma alternativa de comunicação? E esse tipo de frase, ele gera conexão, tá? Esse tipo de frase gera conexão. Outro exemplo de frase destrutiva. Você sempre fala isso. Você sempre me ignora. Você sempre fica só fazendo as coisas que você gosta. Ou
você nunca me ajuda. Nossa, não aguento mais, você nunca me ouve. Você nunca escuta o que eu digo. Então isso gera distanciamento afetivo entre vocês. Uma frase alternativa para gerar conexão e passar a mesma mensagem de que seu parceiro pode te ajudar e atender uma necessidade sua é: eu me senti muito triste ou muito frustrada quando você não me ajudou aquele dia. Quando eu estava cansada e você sequer me ajudou a recolher a louça do jantar. Eu me senti extremamente desvalorizada quando eu estava lá preparando um prato especial pra gente e você ignorou, sentou na frente da TV e simplesmente comeu. E eu tinha colocado uma mesa tão bonita, né? Então, quando a gente toca no sentimento e não na ação em si, a gente consegue passar a mensagem de forma positiva e que gere conexão e conscientização. A gente vai conscientizando os nossos parceiros das nossas necessidades e assim a gente vai fortalecendo o nosso relacionamento, tá? No segundo bloco, que eu falei antes no primeiro bloco, da culpabilização e da generalização. Aí tem o segundo bloco de situação, que é desvalorização dos sentimentos e os insultos. Olha uma frase destrutiva que aborda isso. Para de ser enjoado. Ou então a gente ouve assim: nossa, você é muito melosa, você é muito sensível, você é muito cheia de não me toque. Isso machuca, né? Porque às vezes a gente tá magoada, a gente tá cansada, a gente tá exausta. Mas a gente pode ouvir e falar o seguinte: você parece sentir isso com uma certa intensidade. Você parece estar nervoso hoje, inquieto, agitado. Você pode me falar o que é para eu poder entender? Você pode me ajudar a entender o que está acontecendo? O que você está pensando? Porque às vezes a pessoa chega em casa agitada, agressiva, sem paciência, e a gente não tem nada a ver com isso, né? E o que a gente faz? A gente acaba ficando reativa também. Se a gente é reativo também, porque isso pode acontecer, já aconteceu várias vezes comigo, e eu parar e pensar assim: peraí, ele tá reativo, eu tô reativa, a gente não vai chegar a lugar nenhum, pelo contrário, a gente vai só afundar. Às vezes eu saio, dou uma volta, vou tomar um banho, aí eu paro. Peraí, parece que ele tá pior que eu. Então eu vou dar uma respirada e vou perguntar. Aí geralmente eu paro e pergunto: aconteceu alguma coisa? Quer me falar o que tá te incomodando? Tem alguma coisa que você possa me contar para eu tentar te ajudar? Às vezes só desabafar já vai te fazer se sentir melhor. E às vezes a gente também tá precisando desabafar, porque é um comportamento feminino as palavras, falar, botar para fora os sentimentos, as emoções. Já o comportamento masculino, e isso a gente discute muito lá no encontro semanal do grupo de mulheres, é se fechar. E isso é um comportamento da neurociência que traz isso mesmo, o comportamento de se fechar. Principalmente na nossa cultura, né, que ainda tem essa questão de homem não chora, homem não expõe os sentimentos, o homem tem que ser sempre forte, e não é bem assim. Onde que o homem pode ser ele 100%? Com a sua parceira, com a sua companheira de vida. Então, se a gente não se abre para entender e ser entendida, a gente vai desvalorizando os sentimentos do nosso parceiro e o nosso próprio sentimento. Porque se a gente não consegue dar uma devolutiva positiva pra gente, como é que a gente vai dar uma devolutiva respeitosa e sem insulto pro nosso parceiro? Também a gente tem que ter uma inteligência e uma maturidade emocional
Até li um termo ontem, num livro que eu comecei a ler essa semana, que eu tô gostando muito, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que ele tá falando da autoconsciência. Muito bom. Eu vou até fazer um story depois falando do capítulo 2, que eu li o capítulo 2 ontem, eu achei extremamente, assim, lindo, que ele fez um apanhado com o ensinamento da Bíblia em Gênesis 1 e 2, sabe? Então, para quem é cristão aí, ou cristã, né, no caso aqui nós mulheres, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, né? Outra frase destrutiva de desvalorização de sentimentos e que também tá ligada com insultos emocionais. Vê se cresce. Vê se aprende a viver. Será que você não tá acostumado a ser mimado pela mamãe? Né? Então a gente pensa muito nisso, né? Então, uma frase alternativa para o famoso vê se cresce. Eu fico magoada quando você faz isso. Podemos falar sobre as nossas necessidades? Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que eu não consegui ser muito clara. E você fala o que você precisa. Mas isso é um trabalho, gente, que a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha entre a gente. E eu cresci muito, pessoalmente, emocionalmente, com um grupo de mulheres. Por isso que eu quis estudar mais e descobri em 2024 que essa é a minha missão. Trazer o que eu venho aprendendo nos últimos anos para vocês aqui a partir de hoje e nos grupos que eu estou formando a partir de 2025, pra gente trabalhar e crescermos juntas nisso tudo aí, tá? Então, trocar a crítica pela empatia ajuda não só a abrir uma relação de diálogo saudável e respeitosa, mas ajuda a gente evitar rótulos, ajuda a gente mostrar interesse pelo sentimento do outro. E quando a gente demonstra interesse pelo sentimento do outro de forma genuína, a gente recebe também de forma genuína. E isso vira uma coisa natural, não é forçado. Gente, eu tô falando por experiência também, não só na minha vida, tá? Assim como na vida de pessoas que é do meu grupo de mulheres. Eu tô num grupo de mulheres, nós já estamos há 1 ano e meio nos reunindo. A gente entrou em recesso agora, essa semana. Então a gente volta dia 6 de janeiro aos encontros semanais. Esse encontro eu faço toda segunda de manhã, mas é do meu grupo já velho que eu falo, né? Que a gente tem uma outra mentora também. E é a partir desse grupo que nós mulheres estamos nos trabalhando, nos apoiando para aprendermos juntas a crescer emocionalmente, tá? Aí o bloco 3, que eu falei que ia trazer 3 blocos de explicações. Ameaças ou palavras tóxicas. Olha só a frase destrutiva dentro dessa tópica. Eu quero divórcio. Assim pra mim não dá. Ficar com você não tá dando certo. Ameaçar. Ah, eu quero terminar. Você tá namorando há muito tempo? Não, assim não dá, você me decepcionou, eu tô pé da vida com você por isso, que você não me respeita, que você fez isso, deixou de fazer aquilo. Tá. Uma alternativa para uma situação extrema que a pessoa pensa em acabar com tudo. Divórcio, separar, terminar, sumir no mundo, que dá vontade às vezes mesmo. Estou preocupada com o nosso casamento, estou preocupada com o nosso relacionamento. Vamos sentar? Podemos buscar ajuda juntos? Eu tenho um casal que eu atendi na época, eles estavam divorciando, eles estavam há 8 meses separados, já entraram com o processo de divórcio e partilha de bens e guarda de filho, aquela confusão. Fiz o primeiro atendimento desse casal. Sempre atendia separados, óbvio, o primeiro atendimento, e perguntava depois se poderia fazer um atendimento conjunto quando eu via que tinha possibilidade de reconciliação. E esse era um trabalho que eu fazia porque eu gostava.
Porque se você olhar volume de trabalho no judiciário, com o tanto de divórcio que cresceu, principalmente pós-pandemia, a gente tem prazo para entregar relatório e às vezes eu justificava. Né? Esse casal que eu sinto que tem sentimento aqui, que tem mágoa, dá para trabalhar. E aí eu perguntei, conversei muito com a mulher e tal, ela virou para mim e falou assim, eu gosto muito dele, só que a gente não se entende. A gente só grita um com o outro, a gente só briga um com o outro, nada tá bom pra ele e nada tá bom pra mim. Parece que a casa fica pequena. Um atendimento com ele falou assim, ela é uma mulher maravilhosa, gosto muito dela, ela é o amor da minha adolescência, só que ela não tem paciência comigo, só que ela não me escuta, só que ela não me entende. Olha só. Ambos nutriam um sentimento pelo outro, mas não conseguiam se comunicar a ponto de nutrir conexão no seu relacionamento. Aí conversei com um, sensibilizei um aqui, sensibilizei outro ali. No terceiro pro quarto atendimento eu perguntei, tudo bem para vocês a gente marcar um atendimento conjunto, uma entrevista comigo conjunto? Aí eles toparam. Ela um pouco receosa, ele chegou um pouco tímido, eu vi que ele se produziu mais, ele tava com a camisa nova no dia do atendimento, eu vi que ela nesse dia, ela tava mais maquiada, mais cheirosa, eu falei, opa, vai dar bom aqui. Gente, o atendimento foi lindo, eu consegui fazer com que os dois começassem a dar um primeiro passo, num clique, que era possível se comunicarem, e eles optaram por fazer terapia de casal. Que eu sugeri, olha, tem ajudas profissionais, tem profissionais específicos para esse tipo de situação. Se vocês realmente quiserem tentar novamente, né, e tudo, aí vem, não, eu quero voltar em nome dos filhos. Não, os filhos, eles querem pais juntos, desde que os pais estejam felizes. Se os pais estiverem felizes, eles serão também filhos infelizes, com os pais juntos. Aí eles chegaram num consenso, foram para casa, passaram um tempo, passou um mês mais ou menos, o advogado acho que é dele, me ligou e falou assim, ninguém me chamou até de doutora, a senhora já entregou o relatório do casal pro juiz e tal, sobre o divórcio? Eu falei assim, tá aqui para entregar, não corri, tá até atrasado, porque eu tenho 45 dias para entregar o relatório, tá vencendo meu prazo. Não, que eles entraram com pedido de desistência, eles se reconciliaram e vão tentar o casamento novamente, que eles estão procurando ajuda profissional. Eu fiquei super feliz. O meu trabalho, especificamente, é atender casais que estão separando e saber qual o melhor caminho dessa separação. Mas eu fico super feliz se esse casal que realmente não consegue viver junto, mas como casal, mas que vão exercer a parentalidade, uma coparentalidade dos filhos de forma saudável, respeitosa, o máximo possível, eu vou fazer meu trabalho nesse sentido. Agora, se eu percebo que o casal se perdeu no meio do caminho e ainda nutre um sentimento genuíno um pelo outro, o que me custa incentivá-los a tentar mais uma vez? E a comunicação e entender os próprios sentimentos é o caminho, tá? Então, eu já ouvi muitas discussões, até dos vizinhos que eu tinha no outro prédio que eu morava. Eu ouvia muito assim, eles bater porta, e eu te odeio, eu não quero saber de você, some da minha vida. Então, eu te odeio. Forte essa palavra, né? Forte, é um sentimento forte, né? Odiar. Frase alternativa. Eu te amo, mas estou muito magoada agora. Podemos conversar depois? Porque a gente vai acalmar as emoções. O outro também, que estiver nervoso e alterado, vai acalmar as emoções também. E isso, gente, funciona. Eu pratico isso na minha vida. Raramente eu fico tão magoada, nem lembro.
porque a gente exerce essa comunicação desde quando a gente começou a namorar. E isso a gente vem crescendo. A gente acerta sempre? Não, né? A gente falha na comunicação às vezes, mas a gente trabalha. E quando a gente erra, a gente entende que pode pedir desculpa. Olha, eu fui grossa. Foi semana passada, eu acho que eu fui assim meio ríspida com ele em alguma coisa, que eu tava tão ocupada assim. Depois que eu fui meio ríspida, meio deselegante, uma resposta que eu dei, que não foi uma patada, mas foi uma resposta desagradável, eu parei e falei assim, gente, pra que eu falei isso? Peraí. Resolvi o que eu tinha que resolver, cheguei, olha, aquela hora lá que você me falou, eu tava ocupada, me desculpa. Eu me expressei de uma forma desnecessária, de uma forma negativa, de forma desnecessária, você me desculpa. Porque foi sincero o meu pedido de desculpa. Eu caí em mim, caiu a ficha em mim, que eu não precisava ter sido ríspida. Assim ele vai entender que quando ele estiver nervoso e me tratar com certa rispidez, sem necessidade, ele vai entender que, opa, é da nossa rotina parar, pensar, opa, por que eu fui ríspido? Não tinha sentido? Desculpa. E desculpas sinceras. Tá? Então, esse tipo de ameaça, eu te odeio, quero divórcio, eu vou embora, essas palavras, elas machucam imensamente e alimentam a desconexão e o distanciamento afetivo entre os parceiros e parceiras, tá? Seus respectivos parceiros, seus respectivos maridos, né? Então, essas ameaças, elas desgastam a relação, elas geram e alimentam um ressentimento. Então, a gente se entender que a comunicação construtiva, ela demonstra um pouco da nossa vulnerabilidade e tá tudo bem a gente mostrar a nossa vulnerabilidade pro nosso parceiro, pro nosso marido, pro nosso parceiro de vida, né? Ele combate essa forma de minar os nossos relacionamentos e levar a crises que possam desaguar no fim de um relacionamento de forma completamente equivocada, né? Então, alguém de vocês se reconheceu em alguma dessas frases que eu citei de exemplo aqui, as frases negativas? Alguma de vocês percebeu que esse tipo de exemplo que eu trouxe das frases negativas realmente prejudica a comunicação num casal, na vida de um casal? Se sim, levanta um joinha aí, tá? Eu vou ficar muito feliz aí com o retorno de vocês. Então, é muito importante, né? É muito, muito importante a gente entender os nossos sentimentos, a gente saber como desenvolver a comunicação. A comunicação respeitosa e eficaz nos nossos relacionamentos, ela tem muito a ver com o nosso autoconhecimento. E é algo que eu falo muito, gente. É algo que eu falo muito e é um processo contínuo. Enquanto a gente está vivo, a gente fala assim, eu preciso estudar para desenvolver no meu trabalho, eu preciso estudar para desenvolver enquanto pessoa, eu preciso entender isso, tá? E o que eu tenho percebido e acelerado o meu crescimento emocional são em reuniões de grupo. Eu tenho amigas que eu fiz amizade no grupo, que elas falaram que elas evoluíram em 1 mês e meio a 2 na terapia individual delas, quem faz terapia individual, pontos que vinham trabalhando há mais de ano. Porque a gente vai tendo cliques e cliques, sabe? Com a experiência que cada uma vivencia e troca lá nos grupos. Mas a gente tem que lembrar que não nascemos sabendo disso tudo. Ninguém nasce sabendo se comunicar de forma perfeita. Eu não sei quem disse uma vez, e isso realmente é um fato, entre o que eu penso
o que eu falo e que o outro ouve, existe mais que um universo de possibilidades. Porque eu pensei uma coisa, o meu pensamento desenvolveu, o meu pensamento veio. Eu desenvolvi o que eu pensei em palavras. Já pode ter saído de uma forma diferente exatamente ao que eu pensei e senti. E a forma que o outro recebeu a minha frase, a minha mensagem, ele pode ter recebido de uma forma muito diferente. Então, há um universo ou mais de um universo entre tudo o que eu pensei, falei e o outro ouviu. E um universo maior ainda quando eu tenho a devolutiva do que o outro me respondeu, do que ouviu de mim. Então, o importante é aprender a observar as nossas palavras e buscar soluções para melhorar. A gente, enquanto ser humano, a gente não é uma pessoa estática, a gente não tem uma vida acabada, aprendi até aqui e acabou. A gente aprende todo dia. E é importante a gente entender que a gente precisa aprender, que a gente precisa buscar e que tem hoje muita ferramenta disponível para isso, né? Que vale a pena a gente investir na gente, na nossa autoconsciência, no nosso autoaprendizado, na nossa autoestima, no nosso amadurecimento emocional. Com esse quarteto aqui, a gente complementa com o quinto, que é a comunicação clara e respeitosa. Quando a gente se conhece, quando a gente tem amor próprio, quando a gente tem autoconsciência da nossa existência, das nossas necessidades, de quem a gente realmente é, a gente sabe o que a gente precisa e aprende a comunicar. E quando a gente aprende a comunicar as nossas necessidades, a gente aprende a ouvir o outro. Então, a comunicação, ela é uma troca muito rica, mas ela é um desafio diário. É um desafio diário. Semana passada eu estava até conversando com meu marido sobre e-mails. Eu digitei um e-mail para um pessoal aí, precisou de uma prestação de serviço minha. Acho que eu escrevi umas 5 linhas. A pessoa conseguiu me responder só uma. O resto a pessoa não conseguiu entender, mas ela estava tão assim, com problema de comunicação, que o que aconteceu? Ela não se deu conta que a informação principal estava complementada na penúltima linha. Então eu falei, dependendo da complexidade do assunto, eu vou mandar 5 e-mails se necessário, cada um com uma frase. Porque hoje a gente tem ainda mais uma coisa que atrapalha a comunicação, que é a velocidade da tecnologia da internet. Tudo é muito rápido, tudo é muito pronto, né? E a gente às vezes acaba entrando nessa velocidade. E às vezes a gente tem que parar e falar assim, opa, eu tenho inteligência emocional e maturidade suficiente e autoconhecimento de mim, de que eu tenho que parar e dizer, peraí, eu ouvi direito? Peraí, eu fui ofendida mesmo? Não, eu entendi errado, peraí, volta. Assim a gente vai aprendendo a criar conexões positivas na nossa vida, né? Então, se vocês que estão aqui agora, nessa live, nesse encontro, está passando por desafios de comunicação, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu namoro, enfim, eu quero convidar vocês para continuarem acompanhando os meus conteúdos aqui no Instagram. As lives vão ser semanais a partir de agora, tá? E que em janeiro eu vou fazer mais um encontro de transformação. É uma experiência, um exercício que a gente vai fazer durante um sábado, 3 horas durante o sábado. Gente, eu fiz um que foi maravilhoso agora em outubro. E em fevereiro eu vou lançar a minha segunda turma do grupo de contoterapia, baseado
em contos de fada, em histórias, principalmente a partir do famoso livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Então, esse meu trabalho é para ajudar as mulheres a se reconstruírem de suas dores emocionais, superar problemas emocionais, de términos, de problemas familiares, de baixo autoestima, enfim, a gente se fortalece emocionalmente enquanto mulheres e a gente vai aprendendo a construir melhor a nossa vida, a nossa convivência. E quem está na fase de luto, de perda pelo casamento que acabou, namoro longo que acabou, a gente vai aprender a reconstruir a vida de cada uma juntas, uma colaboração mútua, e isso é muito, muito rico. Então, gente, agradeço imensamente, espero ter ajudado um pouco, porque esse tema comunicação, ele é muito grande, ele é muito denso. Eu posso trazer mais dicas depois, tá? E qualquer coisa, podem conversar comigo no direct aqui do Instagram, ou entrar lá na bio, tem um grupo de WhatsApp, tá? E essa live, ela não vai ficar gravada aqui no Instagram. Ela vai ficar gravada e compartilhada lá no grupo de WhatsApp. Então, quem está no grupo terá acesso à live, tá? Eu não vou deixar gravado aqui por enquanto, por recomendação do meu gerenciador aqui de mídia, tá? Por causa do tempo que tem uma live. Então, eu vou deixar salvo por enquanto lá no grupo das Mulheres Lobas, que é o meu grupo de mulheres do WhatsApp, que vai ficar como um conteúdo gratuito e exclusivo lá. Então, no mais, gente, muito, muito obrigada por cada uma de vocês que passou aqui, que me ouviu um pouquinho. Espero trazer muita coisa boa para vocês. E o tema da live de semana que vem vai ser muito bacana. Tô preparando assim com muito, muito, muito carinho. E são dicas para colocar em prática a comunicação nos seus relacionamentos. Vai ser muito bom. Beijo, boa noite a todas. Tchau, tchau. Fiquem bem.